Quarta-feira é dia de falar de relacionamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica da visão da Brené Brown. Nesse livrinho A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz alguns aspectos da vergonha, a vergonha da mulher e a vergonha do homem, para que a gente possa dar uma olhadinha, mas como é que é essa vergonha? E o que ela nos impacta tanto? Por que a gente sente tanta vergonha? Como é que é sentir essa vergonha? Quais são os critérios que nos fazem se sentir envergonhados do nosso meio, do ambiente, seja lá o que for, das expectativas externas e do que eu me coloco a ter que cumprir com relação aos outros. Quantas vezes a gente está na vida sempre buscando um atendimento externo, e quanto mais eu busco atendimento externo, mais eu fico me comparando com os outros para buscar ver se eu estou dentro dos pré-requisitos ou se não estou dentro dos pré-requisitos. Mas aí tem uma frase muito bacana do Eckhart Tolle, onde, deixa eu ver se é do Eckhart Tolle, eu acho que é, onde eu devo simplesmente ser quem eu sou, não quem os outros esperam que eu seja. Não, acho que nem foi dele, acho que foi do Permissão para Sentir aqui que eu peguei essa. Enfim, algum deles estava trazendo exatamente esse tema que eu estava estudando eles ontem, e algum deles trouxe essa questão dessa vergonha. E sempre que eu tenho que buscar atender o pré-requisito dos outros, eu entro na vergonha. Será que vão me aceitar? Será que não vão me aceitar? Será que é minha voz? Será que é meu cabelo? Será que é minha aparência? Então traz aqui quais são as principais vergonhas da mulher e do homem. Então, as vergonhas para a mulher, né? As principais, os 3 pontos aqui: quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Como as mulheres se colocam nessa situação. E aí aqui as principais definições de vergonha que ela perguntou para as mulheres, as principais foram: parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães. Ficar exposta, quando as partes deficientes que quero esconder de todos são mostradas. Por mais que eu conquiste, ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Todas essas aqui, gente, são as crenças das mulheres que ela entrevistou, que faziam elas crer na vergonha, de que não eram boas o bastante. Então, são só exemplos das quantidades de frases, né? Verifiquem, vocês mulheres, qual delas vocês já ouviram falar, e os homens, qual já ouviram falar das suas esposas também ou companheiras. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante na cama, nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. E a gente passa a olhar, né, existe um campo mórfico, um inconsciente coletivo. O quanto essas pequenas vergonhas somadas geram esse campo, geram esse inconsciente coletivo de ficar sempre correndo atrás. Por isso que algumas vezes, pode ser até que a mulher nem tenha tanta vergonha assim, mas o simples fato de estar naquele ambiente, que hoje a epigenética já nos mostra, né, de que nós somos 20% genética e 80% ambiente. Então, se eu pego o ambiente onde veio uma mulher de um sistema assim, 2, 3, 4, por mais que eu não venha de um sistema assim, eu, no hábito de estar junto com essas outras pessoas, eu começo a me perceber com essa mesma situação. E aí, por quê? Pela nossa necessidade de pertencimento, a gente acaba absorvendo isso e acaba também repercutindo, para poder chegar, eu também tenho essa vergonha de nunca ser o bastante em casa. Eu também tenho essa vergonha de nunca ser o bastante no trabalho. Eu também tenho essa vergonha de nunca ser o bastante na cama. Nunca ser o bastante. O primeiro gatilho para as mulheres é a aparência, né? Ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Não é à toa que, principalmente no Brasil, também uma das indústrias, digamos assim, que mais
segue proliferando é das cirurgias plásticas, para buscar ser perfeita, para buscar ser magra, para buscar ser jovem, para buscar ser bonita. E algumas vezes nessa busca da perfeição a gente vê que as criaturas às vezes começam a ficar deformadas, ao invés de simplesmente buscar alguns ajustes, mas mantendo. Mas por quê? Porque como eu não me amo, eu quero ter uma fisionomia de que os outros me aceitem, daquela melhor forma. E aí vale o preço que for, às vezes até a morte. Quantos são os casos de cirurgia das pessoas que vão lá para colocar uma prótese de seio para aumentar, ou de glúteo, ou de lábio, e aí daqui a pouco se estraga inteiro, ou seja, o desejo de ser mais aceito, mas como tem por trás muitas vezes o medo de ser rejeitado, pode ser que o medo prevaleça, por tanto tempo eu estar nutrindo aquilo. Então a gente precisa perceber bastante. Segundo lugar que foi colocado é a questão da maternidade. O valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação ao seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas porque não se casaram, e que caso sejam casadas porque não tiveram filhos. E até mesmo as mulheres que são casadas e têm apenas um filho, que são sempre questionadas sobre por que não tiveram o segundo filho. Percebam uma cobrança constante. E aí eu preciso sempre olhar, por que eu estou cobrando isso? Algumas vezes pode ser que aquela outra mulher esteja cobrando porque ela está se sentindo sozinha naquele meio. E aí ela precisa, não, mas tu tem que fazer. Sabe, tipo quando tu compra um curso caro e quer o B. Uma bosta. Mas aí tu chega e diz, não, maravilhoso, maravilhoso. Aquela outra pessoa vai e faz o curso, poxa vida, não é maravilhoso nada, não, mas afinal de contas eu já gastei 20 conto nesse curso. Não, tem que dizer que ele é maravilhoso. O problema sou eu. Esse é um dos pontos muito interessantes de que alguns aspectos, principalmente nessa indústria da subjetividade, que colocam, não, o problema é você. Às vezes é o problema. Outras vezes é o próprio conteúdo mesmo, a forma de abordagem. Porque a receita de bolo não vale para todo mundo. E aí nessa situação, como é que essa mulher, tá, eu não casei, nossa, vou ser mãe solteira. Quantas não eram as mães, as mulheres que aos 20, 28 anos já eram consideradas mães, já era isolado da sociedade, virou solteirona, vai ser titia, não tem mais ninguém ali. Hoje as mulheres casarem um pouco mais tarde é um pouco mais normal, mas isso na década de 50, 60, pouquíssimo tempo atrás, nossa, nem presta. Se ela lá nos 15, 16 anos já não tivesse namorando com alguém para os 18, 20 estar casando, e até os 22 já começar a ter o seu primeiro filho, ela não era boa bastante, ela tinha algum defeito. E já começava a ser marginalizada. Todos esperam que nós sejamos perfeitas. Tudo deve parecer fácil e sem esforço. Esperar que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas, e ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Então, à medida que a gente vai sentindo todo esse peso, a gente vai tomando consciência disso. Qual é o objetivo disso, Ricardo? É de que a gente possa olhar para esse sistema para trás e perceber, ok, eu honro vocês. Eu honro a todo tipo de discriminação, a todo tipo de exigência, mas eu escolho fazer diferente. Eu não devo nada a ninguém. Eu posso simplesmente buscar uma maneira de experienciar a vida, de ver como é o meu melhor no trabalho e como eu hoje posso entregar o meu melhor. E como é o meu melhor como mãe, e como hoje eu posso buscar o meu melhor, e como é o meu melhor na cama, e como hoje eu posso ser o meu melhor. Afinal de contas, naquelas 4 paredes, vale o que o casal permitir. Então, sair dessa situação do como devemos ser, o que devemos ser, quem devemos ser. Quantas vezes aqui a gente está agindo externamente, aqui a gente está agindo sempre para agradar aos outros.
Mas como é que eu faço isso para sentir que eu estou entregando o meu melhor? Até hoje é assim, principalmente nos países pobres. Exato. E aí a questão não é exatamente, exclusivamente a questão da pobreza, mas sim pela questão da ignorância. Quanto mais ignorância que eu tenho, mais eu sou levado pelas crendices e pelos valores populares, pelos valores das famílias que ficam dizendo que aquilo é uma verdade absoluta. Afinal de contas, eu não entrei em contato com nenhuma outra cultura, com nenhum outro conhecimento. Então, como a gente busca o pertencimento, eu simplesmente sigo aquilo que me está sendo dito. Porque se eu não tenho um parâmetro de alguma outra coisa que possa me ser dito, eu enxergo que aquilo é uma verdade. Então eu preciso continuar ali. Mantemos uma família tipo propaganda de margarina Dorianda, estereótipos de perfeição. Exatamente, Leila. Exatamente. E aí o ponto é esse, de eu passar a perceber, por isso que eu bato tanto na tecla de que o primeiro passo é eu entrar na autoobservação, de eu passar a perceber o que faz sentido nisso, como eu me sinto com isso. Como eu me sinto com essa questão que estão me questionando, digamos que seja um espelho, estão me questionando, eu não sou casada. Por que eu não sou casada? Por que eu ainda estou atraindo isso? Porque ainda existe uma parte de mim que tem dúvida. Ok? E o que eu devo fazer? Não sei se eu realmente quero casar. Mas por que eu não quero casar? Eu não quero casar porque eu não quero ninguém mandando na minha vida. Então tá, então aqui tem um aspecto de orgulho. Ok? Ou eu não quero casar porque eu preciso ter a independência de estar disponível nos vários lugares para materializar um projeto que eu tenho. Tipo Jesus, tipo aquela nossa daqui, a freira, me fugiu o nome dela. Não estou dizendo que tem que ser freira, mas estou dizendo que tu possa entender que tem um propósito maior. Eu casei, tenho que ter filho. Será? Minha esposa desde os 18 anos ela dizia, eu não vou ter filhos. Ela já sabia, já tinha uma convicção, mas por quê? Não sei, eu sinto que não vou ter filhos. Quando eu for casar, meu marido já vai ter os filhos dele. Eu não vou ter filhos. O marido, já com os filhos dele. Uma escolha. Talvez uma vocação, exatamente, para poder experienciar como é que é ter uma jornada sem filhos. Quando surgiu o meu primeiro filho, tinha exatamente esse mesmo contato. Mas vai ficar só com um filho? O bom é que nós os dois tínhamos o desejo de dois, para que um pelo menos pudesse ser companheiro dos outros, porque a gente está aqui sempre de passagem, né? Eu pensava, não, pelo menos assim a gente está equilibrando, está mantendo a quantidade para o planeta. Não estou nem mais nem menos. Fomos educados. Quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia que me leva a ficar mais preso. E aqui vem esse aspecto. Tento me livrar a cada aspecto que tenta me livrar da teia. Não é se livrar, gente. É tomar consciência dela. É perceber como um espelho. Quando eu olho, observo como um espelho, o que isso daqui pode me trazer? De que outra forma eu posso fazer? Como eu posso amadurecer? O que eu posso experienciar diferente? O que eu posso crescer? E aqui ela traz de novo aqui as mensagens para as mulheres, né? Seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso. E não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. E aqui são os detalhes, né? Dizer o que pensa com amorosidade. Não quer dizer que eu tenha que dizer para o outro, eu tenho que dizer, mudar o hábito, dizer o que eu sinto daquela situação. Não o que eu entendo que a pessoa deva fazer. Ali é um livre-arbítrio. A gente precisa mudar o hábito de como dizer as coisas. Olha, tal situação, eu já passei por isso, eu fiz isso, isso, isso. Se me permite eu relatar a minha história, quando eu passei por uma situação semelhante, eu fiz isso, isso, isso. Eu estou dizendo a verdade. Estou deixando a pessoa escolher, estou trazendo um outro perfil, uma outra possibilidade,
mas não estou impondo nada. Liberte sua sexualidade depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis. Aqui fica aquela purição. Solte sua puta, mas tem que primeiro cumprir tudo que tem, todos os afazeres, e ainda assim ser discreto. Hã? Por quê? Se eu gosto de ter um sexo selvagem, vai e tem o teu sexo selvagem. Ah, mas o que meu marido vai pensar de mim? Joga o que ele vai estar querendo. Combinem antes. O que é bom? O que é interessante para o casal? Quantos eram antigamente os homens que buscavam exatamente no baixo meretrício a mulher para que lá pudesse ter a satisfação, visto que em casa não, era púdica, era mãe de família. E como mãe de família não poderia ter relações selvagens ou picantes. Tudo vale nas quatro paredes, basta combinar. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. E aí, o que é o ser você mesma? O que é a insegurança, a timidez? É a vergonha. De novo, vergonha de eu estar expressando a minha verdade. E de novo, gente, quando eu passo a expressar a minha verdade como sendo a minha verdade, eu não tenho que convencer ninguém. E se eu não tenho que convencer ninguém, não tem problema nenhum de eu trazer a minha opinião. Porque afinal de contas é apenas a minha opinião e o outro pode discordar e eu vou dizer, ok, essa é a tua opinião, aquela é a minha opinião. Eu não estou dizendo que ela é certa ou que ela é errada, é apenas a minha opinião. E aí a gente consegue perceber esses detalhes no relacionamento, tanto das mulheres quanto das mulheres com os homens, porque fica sempre uma busca de querer provar, ser melhor, ou ter a verdade, ou ter a razão. Não. Emitam as suas opiniões para que a gente possa ir encontrando o equilíbrio do crescimento. As mulheres ainda pensam no sexo frágil, na letra de Erasmo Carlos. Também tem uma possibilidade disso, né, André? Não é exatamente a questão de que as mulheres ainda pensam, mas eu acho que esse inconsciente coletivo, a ponto de, como homem, estar trazendo isso, né? Então, como nós, homens, de alguma forma trazemos, e aqui percebam quanto remete exatamente ao que a gente estava falando nas outras 2-3 semanas, da palestra 122 do Petwork, que para os homens soava injustiça, porque afinal de contas as mulheres eram o sexo frágil. Para as mulheres soa injustiça, porque afinal de contas elas querem tanto trabalhar, mas isso é apenas um fardo dos homens. Quem está certo, quem está errado? Aqui. Seja você mesma, mas sem que isso seja ser tímida e insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Olha o detalhe disso aqui, né? Olha o rótulo que tem por trás, tem sempre uma pegadinha por trás. Nada mais atraente do que autoconfiança se você for jovem e linda. Tá, eu não posso ter autoconfiança sendo idosa? Qual é o problema? Tendo rugas? Eu sou quem eu sou, não quem os outros esperam que eu seja. Esse é o grande barato. A gente precisa aprender a expressar quem a gente é. Por isso que eu preciso, depois da autoobservação, criar o autoamor. Porque quando eu me amo, eu posso expressar quem eu sou. Que era a Dona Bela lá do Chico Anísio, né? A irmã dele. Feia que é um raio. Ok, já que eu sou feia, vou ser feia intensa. Eu vou me fingir de bonita aqui e vou dar risada. Porque afinal de contas, é quem eu sou. Agora, se eu ficar com vergonha daquilo ali o tempo inteiro, aí sim eu vou sofrer o tempo inteiro aquele bullying de querer ser alguém que eu não sou.
Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Aqui o aspecto de ter que estar sempre acolhendo, sempre remediando, sempre pisando em ovos aqui, para que ninguém precise ficar mal. Gente, quanto mais eu utilizar a minha expressão, a minha opinião, ela é apenas a minha opinião. Se a minha opinião, eu não preciso convencer o outro. Se eu não preciso convencer o outro, eu não tenho por que ter vergonha, não tenho por que ter timidez, eu não tenho por que me sentir de alguma outra forma. É apenas a minha opinião daquilo que eu estou sentindo, da minha experiência de vida. Não estou querendo te convencer, nem dizer que a tua verdade é absoluta. Apenas quando nós temos o ego imaturo é que a gente precisa provar ter a verdade, porque na verdade eu quero um aplauso, eu quero um reconhecimento que eu não estou me dando. Mas quando eu passo a trazer apenas a minha opinião, a minha experiência, eu não tenho que provar nada para ninguém. Só estou ouvindo verdades, tudo que penso. Que maravilha, Gabi. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como megera insensível. Olha a quantidade de rótulos, gente. Tudo isso daqui foi na pesquisa dela, que buscava identificar. E aí então dizia, num estudo nos Estados Unidos, sobre a conformidade às normas de gênero. Então, ser feminina, o que é ser feminina? Ser feminina é ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter a intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Como ela mesma disse, basicamente, temos de desejar ser modestas, doces e submissas e usar o nosso tempo e nossos talentos para ficar bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Então esse é o estigma, esse é o rótulo que tem por trás da sociedade nessa questão das mulheres. Pelo menos isso demonstrou mais nesse estudo da Brené Brown. Tudo isso está nesse livrinho da Coragem de Ser Imperfeito aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir tomando consciência disso. Tem meias verdades, mas o parte que não é verdade disso daqui é de quando eu tenho que fazer para provar para os outros. Eu não tenho que fazer para provar para os outros. Eu tenho que fazer para poder compreender a minha experiência. Com respeito ao livre-arbítrio e até onde vai o meu papel e aonde eu começo a atrapalhar a vida do outro. Deixar de ser humano, usar a capa de Mulher Maravilha. Exato. E aí percebam, gente, que essa situação da capa da Mulher Maravilha é sempre um estigma, um rótulo que vem de geração após geração. Então por isso que eu preciso parar e olhar, ok, Mulher Maravilha, como é ser Mulher Maravilha? Como é causar essa Mulher Maravilha? Como é sofrer essa necessidade de ser Mulher Maravilha? Acolhe isso, libera, para que tu possa ver como eu posso ser eu, humana, imperfeita, na busca de evolução, com aspectos e dons e talentos, mas outros ainda melhorar. Como eu posso encontrar no relacionamento uma possibilidade desse desenvolvimento, para que a gente possa, assim, de alguma maneira, crescer mais e mais, sem eu ficar preso nesses rótulos. E é por isso que a gente escolhe um sistema familiar, para que eu possa observar esses rótulos. Como a gente estava conversando ontem com a Leonor Rosa ali na Splendor Brasil, uma live maravilhosa, gente, sobre câncer de próstata, câncer de mama e agressão familiar, tanto com homens quanto com mulheres. Embora seja muito mais divulgado a questão da agressão contra a mulher. E a Leonor estava trazendo, vamos olhar para esse sistema, não é esse homem que está batendo nessa mulher, ou essa mulher que está batendo nesse homem pontualmente, ou dessas exigências todas aqui pontualmente. Mas existe um sistema por trás, onde isso já era normal, onde aquele homem, provavelmente, ele já sofreu maus tratos ou abuso de um pai ou de uma mãe.
Ouvia que aquele pai abusava daquela mãe e aquilo de tanto deixar ele impotente, de não conseguir fazer nada, ele guardou e quando ele viu, ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. E da mesma forma, aquela mulher que ouviu o tempo inteiro uma mãe dizendo, não, porque tu não vai depender de homem, não, porque o homem não presta, blá, 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 e aí depois ela chega lá e humilha aquele homem. E esse homem humilhado, ele cria um câncer de próstata, porque ele já deve ter sido humilhado também por um pai. E aí quando tem mais essa falta de amor da mãe, ele adoece para exatamente não satisfazê-la naquilo que ela tanto quer. É uma das possibilidades. Já essa mulher também, por ela ter brigado e quando ela começa a ter conflito com o marido, ela também adoece e tem um câncer de mama, porque é uma das possibilidades pelo conflito, como a Cristina Cairo dizia, o conflito no relacionamento próximo, de buscar também ser amada, ser aceita, ser admirada. Ambos buscam ser admirados. E nessa busca da admiração externa, eu adoeço exatamente naquele ponto que a outra pessoa tanto valoriza. Então por isso que a gente precisa olhar para esses temas maiores. Por isso que eu digo, quando eu aprendo a me observar, eu aprendo a me amar. Quando eu aprendo a me amar, eu aprendo a me responsabilizar e honrar aquele pai, aquela mãe, simplesmente saber, ok, esse era o nível de consciência que vocês tinham. O tipo de atitudes, comportamentos, experiências que buscaram vivenciar. Está tudo certo, está tudo pago. Eu escolho agora uma nova forma de fazer na vida. E aí a gente pode ir em frente. É a palavra de ser machismo puro, até hoje atual no mundo do homem e ainda da idade da pedra. Exatamente, André. Exatamente. E tanto o machismo como o feminismo, eles causam a separação. Não trazem a união. O feminismo traz o mesmo nível de separação do machismo. Não é um empoderamento. O empoderamento significa eu acolher de que todos nós temos energia masculina e feminina. Mas se eu coloco o empoderamento desqualificando o outro, colocando calça, indo para o mercado de trabalho provando que eu tenho a mesma capacidade melhor, eu não estou na minha entrega do melhor, mas eu sim estou na birra, na rixa, de querer provar que aquilo que humilharam no meu sistema não é uma verdade. E o que é verdade? A verdade é de que eu posso encontrar o meu melhor. Como eu posso entregar o meu melhor? Sem querer provar, mas sim saber que eu sou um elemento dessa experiência. Essa é a grande diferença. De eu perceber como eu posso entregar hoje uma nova experiência. O patriarcado é muito forte nas gerações passadas. E aí junto, não só o patriarcado, Leila, junto tem o matriarcado. Se a gente pega toda essa cultura italiana que nós temos bastante aqui, a mama, tinha o pai, mas tinha mama. E quantas vezes era, não, o homem é forte, mas aquele homem estava sempre sendo governado por aquela mulher. Ela estava dizendo, ele poderia expressar a força bruta, mas muitas vezes havia uma mulher por trás, dizendo o que ele podia e o que ele não podia fazer. Lá em casa isso é a mãe, muitas vezes, olha teu pai, vou usar teu pai, mas era ela que decidia as coisas. Ela que fazia, ela que comandava, e aparentemente era um patriarcado. Não, é o teu pai que decide. Não. Ele executava as ordens do que ela trazia. Então a gente precisa observar isso também. Às vezes existe um estigma daquilo que a gente está vendo como sendo lá, existe toda essa força, mas muitas vezes tem uma manipulação por trás. Havia também o patriarcado? Sim, concordo. Mas eram situações, não são verdades absolutas, só isso que eu estou querendo dizer. Havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter o meu trabalho pequeno. Aqui vem um aspecto muito bacana, né, de que ela sempre estava buscando fazer tudo, mas para se colocar lá comedida, assim, não vão me chamar, não vão me enxergar.
Eu gostava de escrever para minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. Quantas vezes a gente busca esses ambientes fáceis e seguros, de seguir dando aquela voz, aquela palavra, porque, não, aqui eu não preciso manifestar para muita gente. É muito comum, né, de quando a gente trabalha com grupos de pessoas, a gente começa meio com dúvida, né, meio com insegurança, e depois, à medida que vai se familiarizando, bom, já me conhece, então eu posso continuar falando aqui. Mas é aquele grupinho. Mas o ponto é eu aprender a me render a fazer para outros e outros. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição, estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. E aqui vem de novo o medo. O medo do retorno do outro. Mas olha só que interessante. O medo do retorno do outro, ela poderia estar questionando a ideia. Ter medo do que iriam questionar sobre a ideia dela. Mas na verdade, olha o que questionaram. Surgiu um debate acalorado sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Ou outro debate. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito, porque acharam que ela tinha surtado no TED que ela fez. Menos pesquisa, mais botox. E aí então ela pôde ver, uau, todo o medo que ela tinha de trazer toda uma teoria sobre a vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. A única coisa que questionavam era sobre a aparência dela. Sobre o peso, sobre o ser mãe, exatamente os elementos aquele que ela tanto tinha no estudo. Que tinha verificado de que os outros, se tu é mãe, por que não de 2 filhos? Se tu trabalha, por que não tem a melhor carreira? Se tu é solteira, por que não casa? De ter que ser magra, como é que é aqui? Que eu tinha dito antes aqui. Modestas, doces, submissas e usar o tempo para talentos e ficar bonitas. Magra, jovem e tranquila. Então esse estereótipo pesa. O ponto é cada uma dessas mulheres poder voltar e se olhar, ok, aonde eu estou fazendo a minha vida hoje para cumprir um estereótipo? E como eu posso seguir na minha vida aqui para apenas entregar o meu melhor? Como eu posso entregar o meu melhor hoje? Perceber, como nas cartas de Cristo lá, Jesus já dizia, se eu escolhi este corpício de mulher, no caso das mulheres, como eu posso fazer valer a pena essa experiência? Quais são as infinitas formas disso? Aí tinha outras aqui, né? Ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela, dá para ver que não é bem assim. Se eu fosse parecida com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição. Percebam o quanto o rótulo está sempre nessas questões externas. As aparências e a maternidade passaram longe da inteligência e da teoria, do que ela estava procurando trazer. Então aqueles comentários acionaram a vergonha em mim, disse ela. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas, alguns dias, e então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. E aqui, gente, nesse aspecto das mulheres, que não vai dar tempo para a gente falar sobre os homens, então na quarta-feira que vem a gente fala sobre esse mesmo estereótipo da vergonha dos homens. Exatamente, magra, jovem, usar o dinheiro para ficar bonita. Perfeito, Gabi. E usar nessa questão desses comentários todos, de eu perceber de que essa experiência está sempre para nos atravessar. Muito provavelmente ela já tinha esse tipo de bullying lá de pequena.
de que de repente ela era gordinha, de repente não era bonita o bastante. Isso estava cristalizado lá dentro. E através desses comentários ela pôde acessar esse gatilho. E quando eu sinto, deixo essa dor me atravessar, eu simplesmente libero e me torno mais forte. É por isso que eu falo tanto do Ho Oponopono emocional, porque eu primeiro coloco o nosso corpo para sentir. Sente. Sente o que é isso. Toma consciência. Sentiu, tomou consciência. E agora? O que é o próximo passo? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso seguir em frente? E aí a gente tem a oportunidade de crescer, de evoluir, tomando consciência sempre de cada uma dessas situações. O sofrimento é exatamente a negação. E aí na negação eu fantasio, e quanto mais eu fantasio, mais ela queria ficar naquele mundinho pequeno, seguindo os padrões. E quantas vezes são as pessoas, né, no caso aqui estamos falando das mulheres, que se casam porque afinal de contas na minha família estão cobrando, que tem filho porque afinal de contas na minha família estão cobrando, que tem o segundo filho porque afinal de contas na minha família estão cobrando, que vão para trabalhar porque afinal de contas na minha família e meu marido estão cobrando. E acumula coisa. E é isso que eu quero? Por isso o diálogo de estar em verdade com o seu companheiro ou com a sua companheira é tão importante. Para que eu possa, dentro daquele padrão, perceber, não, eu quero viver isso agora, ok? Estou vivendo isso agora. E saiba que a gente está buscando como evoluir. E de que outra forma? E de que outra forma? E de que outra forma? Identificar quais são onde eu estou na zona de conforto, onde tem algum desconforto, e desse desconforto, como eu posso fazer isso acontecer sem entrar em sofrimento, sem entrar em ter que provar para o outro. Não é fazer porque me cobram, é fazer porque eu entendo que esse é o meu melhor, esse é o meu servir. E quando a gente percebe que é o servir, a gente percebe que às vezes vem um comentário de fora, talvez cerceando, talvez negando aquilo que tu quer fazer. Para, reflete, ok, pode ser que não seja por esse caminho, pode ser que tenha uma outra possibilidade melhor para fazer. Vamos lá, vamos ver como eu posso entregar o meu melhor, ok? Bora dar aquela acolhidinha? Respira, entra em contato contigo, sente um pouquinho esse teu aspecto feminino. Comece a sentir esse aspecto feminino e a gente traz a mão esquerda para dentro, para que tu possa receber mais amor desse aspecto feminino, que tu possa acolher o teu feminino, sentindo, eu recebo amor dele, eu recebo amor desse feminino, eu recebo amor desse feminino, eu recebo amor desse feminino. E quanto mais eu recebo, mais eu nutro também esse meu aspecto feminino, para que possa ter a sensibilidade, para que possa entrar em contato com suas emoções, para que possa ter a coragem, para que possa simplesmente seguir aquele seu coração de cumprir as atividades que realmente entende serem as possíveis, dentro daquilo que a tua alma almeja, não que os outros esperam. E recebendo todo esse amor, que tu possa visualizar através dessa mão esquerda a tua mãe, atrás da tua mãe, os pais da tua mãe, principalmente a tua avó, que é quem nos gera, atrás da nossa avó, a bisavó, os pais, né, e principalmente a bisavó, e poder olhar para todos eles e simplesmente dizer sim. Eu digo sim
a tudo que foi e como foi. Agora eu compreendo que esse foi o tipo de atitude, comportamento e experiência que cada um de vocês buscou vivenciar. Agora eu compreendo que aquilo que vocês relatavam era maneira de buscar para que vocês não sofressem, ou de buscar perpetuar algo que vocês sofreram. Eu simplesmente acolho e compreendo que isso diz respeito às suas opções, às suas escolhas, às suas vivências. São apenas referências para que eu possa escolher, no meu tempo e espaço, se eu desejo experienciar também isso ou não. Eu deixo o que é de vocês com vocês, sem julgar, nem criticar, nem cobrar. Eu fico apenas com o que é meu, acolhendo a todas essas opiniões, desejos e expectativas como sendo possibilidades para que eu, junto com o meu coração em equilíbrio com o meu feminino e masculino, possa escolher como eu quero experienciar. Eu por mim, vocês por vocês. Eu as tomo no meu coração. Eu honro toda essa linda trajetória. Mas aqui eu posso me virar e vocês sintam-se virando e olhar para a vida e ver que eu sou livre. Eu sou livre para fazer qualquer escolha. Eu sou livre para seguir naqueles meus padrões. E é te sentindo, ao mesmo tempo livre e pertencente, que tu possa abrir os olhos aos poucos. E nessa questão de que tu possa olhar, faz uma listinha de tudo aquilo que para o teu sistema familiar, principalmente para as tuas mães, para as mulheres, o que elas diziam que era a perfeição para uma mulher. Como essa mulher deveria se comportar, agir, fazer. E faça de novo essa parte, repetindo cada uma desses conceitos. Eu acolho, eu honro, eu percebo que essa era uma escolha de vocês. Eu acolho, eu honro, eu libero. Eu reconheço que esse era o nível de consciência de vocês. Eu sou livre para eu escolher. Não quer dizer que eu venha ser melhor ou pior. Eu sou apenas livre para escolher a minha forma de seguir na vida. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai soltando essas amarras e provavelmente tem que fazer por mais tempo. Faz por 7 dias, 14, 21 dias, de reconhecendo tudo isso, porque esse conceito ele precisa ir internalizando e leva um tempo. Então aproveitar esse final de ano para que tu possa ir organizando esse despir dessas crenças todas. E ao mesmo tempo depois tu faz uma listinha do lado, observando daqueles aspectos que tu enxergou que eram positivos e que te mantêm uma liberdade. O que eu desejo fazer? Como eu desejo agora experienciar essa minha feminilidade? Se eu quero ser mais gordinho, eu vou ser mais gordinha. Se eu quero ser mais magrinha, eu vou ser mais magrinha. Como é que eu quero sentir esse meu corpício? Como é que eu quero entregar o meu melhor? Casada? Solteira? No trabalho, eu quero ser workaholic, eu não quero ser
mas de que tu possa observar como é que é o teu valor, o teu desejo, não o do teu sistema familiar, não do que principalmente as mulheres ou os homens para com as mulheres diziam ou exigiam. Somos todos livres. Bora praticar essa liberdade. Quarta-feira que vem, falo sobre os homens e a vergonha dos homens, que também é pesado. E quanto mais a gente vai tomando consciência, e eu sugiro também das mulheres que estão aqui de poderem ouvir, porque somente quando a gente consegue entender a dor do outro, a gente consegue entrar nessa compaixão. E aí eu posso, ok, eu tô vendo, tá puxado aí também. Bora, vamos lá. Eu faço a minha parte, tu faz a tua, a gente vai se ajudando, a gente cresce e evolui. Obrigado, obrigado. Beijos. Um ótimo dia.